segundo episódio do Pod Zé. Seja muito bem-vindo, tio, mais uma vez. Vamos estar aqui, vamos dar início ao nosso Pod Zé. Jean, tudo bem contigo? É um prazer estar novamente aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita satisfação que vamos dar continuidade à minha vida. Sim. As minhas histórias, na verdade. Se você está assistindo aí, e você assistiu o primeiro, já deixa o teu comentário. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Para você receber as notificações, aciona o sininho. É importante. Não gostei. Dá um gostei, ou não gostei. Mas o mais importante, a gente teve muitos comentários no primeiro episódio, né? Pessoas que tiveram história, que eu acho que é muito legal. Então deixa o seu comentário, a sua história. Fala um pouquinho da sua história, resumidamente. Qual história você teve com o José, né? Ou com o Dr. José, enfim, dependendo da fase da vida, né? Se foi o José menino ou o Dr. José, mas deixa aí, a gente teve lá amigos nossos de ciclos, né? O senhor, tanto da infância, quanto de rodeio, quanto de hospital, e nós vamos viajar por todas essas histórias. Então hoje não vai ser em ordem cronológica, eu acredito, conforme for vindo à memória, as lembranças, as curiosidades, a gente vai falando. Mas nós paramos no primeiro episódio na mudança para Curitiba. Certo. Né? Eu só lembro que nós paramos eu achando que tinha o viaduto da Avenida Brasília e não tinha o viaduto. Não tinha, era terra. É verdade. Hoje, inclusive, eu tive a satisfação de ficar o dia todo praticamente respondendo a histórias que me contaram. Muito legal. E muitas pacientes, né, me mandaram assim contando história do nascimento dos seus filhos, que eu não lembrava, são tantos assim. Eu lembro um dos comentários que foi do Luiz Fernando, meu irmão. Eu conheço por Nenê, foi minha babá. Ah, essa história é boa. Mas essa história me volta lá para trás, lá para o fundão, lá no comecinho. Não foi em Curitiba? Não, foi em Curitiba, sim, foi em Curitiba. Já aqui em Curitiba, podemos começar por aí. Essa vai para você, Nando, então. Vou lá. Pôs no comentário. Não, que eu tive o prazer de fazer o parto de 3 filhos dele. Três filhos dele. Então, é uma emoção assim fantástica. Tem história para contar ou não tem? Você cuida do pai, depois faz o parto dos filhos. É uma vida. Quando nós viemos para Curitiba, eu tinha 10 anos, foi em 1970, né? E aí a tua mãe, a Maureen, mãe do Luiz Fernando, tinha que trabalhar, né? Eles montaram também uma cerealista, isso eu tinha 11 anos. Montaram uma cerealista próxima ali na Avenida Brasília também, e eles moravam a casa nos fundos da cerealista. E nesse período nasceu o Luiz Fernando, e aí não tinha com quem deixar. E tal. Eu falei, eu cuido dele. Eu cuido do Luiz Fernando. O Luiz Fernando era menino de menos de ano ainda, né? Sim. Era uma criança. E aí o que acontece? Uma hora ia trabalhar e eu ficava com o Luiz Fernando, alimentando e trocando fralda, porque não tinha outra coisa a fazer, né? Não tinha, era uma criança ainda de berço, né? E aí, veja bem, cuidei do Luiz Fernando com 1 ano e depois fiz o parto de 3 filhos dele, que hoje são 3 adultos. 3 adultos. Exatamente. Que na cronologia a gente tem que viajar um pouco, a gente se perde um pouco, né? Então, 3 adultos já. O Luiz Fernando, que me chama carinhosamente de tio Nenê, meu primeiro emprego, né? Porque eu cobrava, nunca foi de graça. Não. Eu acho que todo serviço que você faz tem que ser remunerado, né? Então, desde a época que eu bati a foice com meu pai lá, né? Era remunerado. Por quê? Porque ele me dava comida, me dava casa e me dava o meu sustento. De alguma forma você tem a recebia. Não necessariamente é dinheiro. Exato, mas da Maureen era dinheiro. Não me lembro quanto que era, né? Sei lá quanto que era. Mas
Enfim, eu cuidei do Luiz Fernando durante, eu acredito que uns 2 anos, mais ou menos, né? Então eu ia para a escola, quando eu voltava da escola, eu ia direto lá para a casa da Maureen, casa da minha irmã, era próximo, uns 2 quilômetros da casa do meu pai, e naquela época a gente andava por tudo, não tinha violência, não tinha nada, a Avenida Brasília ainda era até estrada de chão, né? Ia cuidar do Luiz Fernando. Então, um beijo carinhoso, Luiz Fernando. Eu sei que você vai estar aí me ouvindo, tá? Um beijo no teu coração, um beijo no coração dos teus filhos, da Márcia. Aí. Olha, ó, você mora aqui, ó. Então, são histórias. São histórias, ó. E até o Nando fez um comentário, né? O Luiz Fernando, que também chama ele de Nando na família. Realmente, ele falou justamente isso, né? Ele falou, o tio Nenê cuidou de mim e nos comentários no Instagram, né? Eles falaram do nascimento dos 3 filhos. Então, essa conexão de história que nós queremos trazer, realmente, com o Dr. José. Aí vocês vão me dar razão quando eu falo que é muita história para ficar guardado, né? E a gente precisa repartir isso, né? Transbordar, porque tem história com todo mundo. E já que o senhor falou de emprego, ontem nós almoçando, o senhor largou uma frasezinha lá que eu guardei para hoje, né? Que foi: o senhor engraxou sapato. Essa não era para contar. Não, mas não é possível. É brincadeira, pode contar, porque eu acho que trabalhar não é demérito para ninguém, independente do que você faça e tal. Então, essa história do sapato foi o seguinte. Tinha perto de casa ali uma churrascaria, era um posto, então era um posto e churrascaria, 3 fazendas na BR-116, e o movimento de caminhão era gigantesco. Os caminhoneiros paravam, almoçavam, pousavam ali, uns pousavam numa pousada que tinha, num hotel pequeno que tinha no próprio posto, outros dormiam dentro dos caminhões mesmo, né? E era passagem, quem vinha do Rio Grande e quem voltava do Rio Grande tinha passagem. O acesso era churrascaria 3 fazendas. Roque, Passete e Meneghetti era o dono da churrascaria. Que inclusive, aí o que nós fazíamos? O cunhado do Roque, era um piá da minha idade, né? O Rui Meneghetti. Ele Nenê, vamos aproveitar e ganhar um dinheirinho, vamos fazer umas caixinhas de sapato. Nós mesmos fazíamos, né? Fizemos as nossas caixas de sapato, isso tinha 12 anos, né? Já era homem feito. E aí falar isso até hoje é meio complicado, né? Mas na época era assim mesmo, hoje que ficou mais tarde depois. O amadurecimento se protelou mais. Mas fizemos a nossa caixinha de sapato e fomos lá para 3 fazendas, churrascaria 3 fazendas. Aí os caminhoneiros chegavam, engraxavam o sapato, olha, eu sei fazer um samba tocadinho no pé, né? Que inclusive depois evolui, hoje eu toco pandeiro, né? Um pandeirista, né? Razoável. Tá? E tivemos até uma parte da história que a gente pode até antecipar. Tivemos uma banda lá no Xaxim e tal, e eu fazia percussão na banda. Né? Mas voltando para gacha de sapato. Aí eu e o Rui Meneghetti, conversando e tal, sempre batendo papo, brincando, tanto trabalhando, ganhando um dinheirinho. E do outro lado da BR, tinha uma empresa que era de Caxias, chamada Randon. Dessas carretas que a gente vê hoje ainda, puxando soja no Brasil inteiro, aí, né? Principalmente aqui do Paraná. Carretas Randon. E eles tinham uma filial aqui em Curitiba, do outro lado da BR. Então, de um lado ficava a churrascaria 3 fazendas, da outra ficava a Randon. E aí, o Rui Meneghetti sempre dizia assim: Nenê, um dia eu vou trabalhar naquela empresa, eu quero ser vendedor naquela empresa. Aí, tá bom, passou o tempo e tal, mais ou menos com uns 15, 16 anos, né, ele foi trabalhar na Randon. Essa é a história do Rui, mas ela faz parte da minha história. E foi trabalhar na Randon como vendedor. E com 18 anos, 17 para 18 anos, ele já foi o maior vendedor que a Randon teve na história. Vendeu, assim, explodiu de vender. E nesse meio tempo, eles tinham uma empresa em Betim, que estava falida. O Rui foi para lá para erguer a empresa
e acabou comprando a empresa pela dívida, e hoje ele toca a Randon de Betim, tá? E eu virei médico, né? Tanto é que eu estava no segundo, terceiro ano de medicina, acho que eu contei essa parte para você também, né? Ele mandou um convite para ir conhecer a empresa dele em Betim, Minas Gerais. Para quem não conhece, Betim fica na grande Belo Horizonte, né? É a região metropolitana de Belo Horizonte. E aí falou, mas Rui, você está brincando comigo. Hoje eu sou acadêmico de medicina, eu tenho dinheiro para ir trabalhar, eu vendo meus carrinhos, faço minhas picaretagem no bom sentido, né? Porque antigamente quem comprava e vendia carro era chamado de picareta. E era o que eu fazia para me sustentar, pagar minha faculdade e tal. Falou, não se preocupe não, que logo chega aí pelo correio a passagem tua e de outro amigo que engraxava sapato conosco, né? E vocês vêm conhecer minha empresa. E eu fiquei um final de semana com o Rui lá. O maior prazer do mundo ver um amigo se dando tão bem e tão jovem, né? Então essa é a parte de engraxar sapato. Ganhei um dinheirinho engraxando sapato. Ganhei. Então aí começou, porque às vezes, por que eu toquei nesse ponto, tio? Porque às vezes as pessoas, né, eu conheço um pouco da trajetória, tanto contada pela mãe, pela família, enfim, e um pouco convivendo com o senhor e até alguns relatos seus, informalmente. Mas tem muita gente que conhece o Dr. José hoje. Né? E não conhece a trajetória, né? Até existe, né, um paradigma, um mito, algo assim. Algumas pessoas até veem o médico como quase que intocável, né? Como se ele tivesse nascido médico. Isso é fato. Né? Só que existe uma história. Sim. Existe, né? Até a gente na legenda fala, né? Uma história de superação, dedicação. Então existe uma história, realmente, nada vem a caso. Não. Chegou em Curitiba, virou outra pessoa. Não, chegou em Curitiba, mesmo que não precisava, mas daí já veio uma questão pessoal, interna de cada um. Né? Não precisava engraxar sapato. Não precisava. Meu pai mas é uma questão tinha posse. Foi uma oportunidade e também eu vejo que é algo muito pessoal seu de foco e objetivo, né? Eu sempre... Como o do Rui? Rui, era o Rui Meneghete. O Rui que o senhor acabou de falar. Ele falou, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. Exatamente. E essa era a ideia, sabe? Ninguém ficava esperando a coisa cair do céu. Meu pai vai traçar a minha trajetória. Não. A minha trajetória traço eu. Isso. Sabe? Então, logicamente, que eu tive todo o apoio do meu pai, né? Mas eu aprendi a trabalhar desde muito cedo. E aprendi também a trocar a minha hora, né? O meu talento, o meu trabalho braçal por dinheiro. Não, e até hoje, né? Funciona desta forma, né? Você tem amor no que faz, mas você vive daquilo que você produz, ou do tempo que você disponibiliza para aquele tipo de trabalho. Então, eu não posso dizer que ser engraxado foi meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi babá. Meu primeiro emprego foi roçar campo. Foi você que assistiu o primeiro episódio. Se você não assistiu, volta lá, tá salvo aí no canal. Volta e assiste o primeiro emprego com uma ferramenta especializada, uma ferramenta própria que o vô mandou fazer. Será que não saiu aí aquele negócio aí do governo de meu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, tá aí o pequeno aprendiz enfim. Então, volta lá, assiste, você que não assistiu, porque você começa a fazer aí uma linha do tempo aí e entender um pouco da história do José. E nos comentários, deixa no comentário, é muito importante, faz essa interação. No primeiro episódio a gente teve muitos comentários e pessoas falando de história com o José, com o Zé. Então faça isso, curte, compartilha, manda para alguém, é muito legal e você vai gostar. Assiste o primeiro episódio. Eu respondi, inclusive eu não te contei esta, mas eu respondi hoje de manhã, uma pessoa que estava assistindo de Miami. Olha aí. Mandou de Miami lá e tal, é um trabalhador, um cara assim que tem a história dele e que passou parte da história também junto comigo, que hoje mora lá, né, e que é médico também, me mandou, gostei e tal, emocionante. E o interessante é que lá passa num fuso diferente, não tinha nem começado aqui, ele já tinha assistido lá. Muito legal. Então, são coisas assim que a gente...
às vezes a gente para e não fica pensando na vida que a gente teve, a gente pensa daqui para frente, mas não, você tem um passado e você tem um presente, e você reza a Deus para ter um futuro. Isso aí. Né? Principalmente nós que já passamos dos 50, você tem, temos fato, mais passado do que futuro. E o que você tem de fato é passado. Né? Exatamente. É o que você tem de fato é passado. O futuro você nunca sabe, e o presente é o que nós estamos fazendo agora. Né? Então, voltando à questão de trajetória, emprego de verdade, oficialmente em Curitiba, tá, com carteira assinada. Com carteira assinada ou como empreendedor, não sei. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa empresa como servente de pedreiro, numa empresa chamada CA Boinain, Chafique SF Boinain. Era uma construtora que tinha em Curitiba, ficava ali na Boca Maldita, ali em cima do Magazin Avenida. Ali bem, tinha um redondo lá onde os motoqueiros ficavam ali no sábado à tarde batendo papo, que depois eu participei também da roda dos motoqueiros por virar motoqueiro. Tá? Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? Batendo massa, e fiquei muito pouco tempo nesse serviço pesado, braçal, né? Porque logo eu fui convidado para trabalhar como office boy da mesma empresa. Aí está registrado em carteira. Na minha carteira lá está o primeiro registro que eu tenho como office boy, tá? Que hoje é motoboy e tal, mas naquela época não era terceirizado, você era contratado. Pegava a malinha e ia, quando você encontrava, inclusive, um piazão com uma malinha 007, uma fila de banco, você olhava e dizia assim, me ferrei. Você estava para pagar a conta da tua luz, tá? E aí pegava um moleque na tua frente, uma malinha 007, olhava 1h30 pagando conta. Sim. Um monte de coisa para pagar e tal, da empresa. Então, como office boy. Então, o primeiro emprego que eu tive foi como office boy. Mas, como office boy, ali naquela era, trabalhava no 8º andar. Ganhava um salário mínimo. No 8º andar do edifício, onde no térreo funcionava uma loja, que era uma loja assim chique, né? Chamada Magazin Avenida. Eu olhava uma jaqueta de couro na vitrine, assim, naqueles manequins e tal, né? Não sei por que manequim sempre era uns caras bonitos, né? E eu olhava aquela jaqueta de couro e babava nela e falava, eu vou comprar essa jaqueta de couro. Eu sempre fui movido por isso. Eu vou fazer isso. E focava e fazia. Às vezes dava certo, às vezes não dava, mas o foco era sempre... Eu sempre procurei dar, assim, o meu melhor. Tá? E o primeiro salário que eu ganhei, fechadinho, que um salário mínimo, era o preço da jaqueta. Eu não tive dúvida, foi lá e comprei a jaqueta. Gastei o trabalho de um mês inteiro para comprar a jaqueta. Mas, enfim, o dinheiro só tem valor se você pode gastar ele com você ou com quem você gosta, senão é só papel. Tá? E tem uma parte interessante desse período da minha vida em que eu trabalhei de office boy na CA Boinain, porque foi um período que eu também, como você sabe, eu sou mestre em capoeira. Sei. Certo? Eu fui campeão paranaense de capoeira na época. Fui para o brasileiro, me machuquei e acabei não podendo participar. Mas aí essa história eu conto depois. Mas a parte da capoeira que fecha com a parte do emprego de office boy. Eu precisava treinar. Estudava à noite, trabalhava o dia inteiro. Que hora que ia treinar? Aí eu pensei comigo, eu tenho 2 horas de almoço. Na hora de almoço, não tem office boy em banco. E a minha função era pagar a conta dos bancos. Praticamente, eu ia no cartório e tal. E eu chegava na empresa de manhã, ia no meu chefe imediato e dizia, José, você tem, já passou a ser José, você tem isso aqui para fazer, tem que pagar isso, banco tal. Veja aí, se organize e vai pagar. Aí, o que eu fazia? Eu pegava aquela pilha de malote não era pastinha 007 007 e
10 horas da manhã, 9 horas, os bancos abriam às 9, ia para os bancos. E ia para o banco nada. Aí o que eu fazia? Eu ia para a academia, treinar capoeira. Né? Treinar capoeira. Na época era o professor Burguês, que era um carioca, que era meu professor, e que, coincidentemente, a academia dele ficava do outro lado da rua, naquele edifício antigo ali, como é que chama? Avenida, né? Palácio Avenida, que hoje as crianças cantam lá. Isso, Palácio Avenida, onde é o banco hoje. Que você subia no elevador, que puxava aquele elevador de manivela ainda, né? E ficava no mesmo andar da empresa do Dr. Shafik. Tá? Espaço grande, tudo de janela, assim, tudo de vidro, e também no escritório do Dr. Shafik era tudo de vidro. Eu saía, ia treinar das 9, 10 horas, treinava até meio-dia, aí pegava o meio-dia, né, e pau, fazer banco. Ia para o banco, do meio-dia às 2 eu fazia todos os bancos, ganhava tempo e só trocava o horário, só que a empresa não sabia disso. Chegava 2 horas da tarde, tá aqui todos os papéis, tudo pago, tudo certo, tudo beleza, tá. Passaram uns tempos assim, o Dr. Shafik, o dono, chega e me chama no escritório dele. José, eu preciso que você vá em tal lugar lá pegar um tapete para mim, levar na minha casa e tal. Eu disse que dava umas 15 quadras mais ou menos. E pegou e me deu dinheiro para pegar o táxi. Tá? Daí eu estava saindo assim, ele falou, só que eu quero que você vá agora. Não deixo para ir na hora do almoço. Sabia, da. Aí eu digo, mas por que, doutor? Ele falou assim, ou você acha que eu estou aqui ao acaso? Eu olho você toda manhã treinando ali na frente e você chega com os troços tudo pago, tudo certinho, significa que você está fazendo na hora do seu almoço. Não me importa desde que você faça, mas esse tapete eu preciso agora. Tem uma história bem curiosa, assim. São as coisas que a gente vai passando, só que nessa história, né, Jean, eu peguei o dinheiro do táxi e falei, sabe o que? São só 15 quadras, eu vou pegar e vou levar esse tapetinho nas costas. Passei a rua 15 inteira com o tapetinho nas costas, assim, né? Levei na casa dele, entreguei o tapete, cheguei. Falei, doutor, eu conhecia bem assim, o coração do meu chefe, né? Tá aqui, doutor, esse aqui é o dinheiro do táxi, porque eu achei que era um gasto desnecessário e levei a pé até a sua casa. Ele falou, então o dinheiro é teu, porque esse dinheiro estava disponibilizado para o táxi. Eu já sabia disso, que ia me dar o dinheiro. Eu ganhei o dinheirinho ali, então sempre foi nessa história, assim, né? Então, eu trabalhei então, na empresa de servente de pedreiro, depois fui a office boy. Né? E ali só fui evoluindo, assim, em termos de serviço, né? Aí, com meus 18 anos, eu comecei a trabalhar num escritório um despachante do Detran, que naquela época era tudo na máquina de datilografia. Sim. Né? Fazia curso de datilografia, né? Eu nunca esqueci, ASDFGCLKJH. O teclado é o mesmo do computador hoje, mas naquela época você às vezes arrumava emprego pelo número de velocidade de letras que você batia numa maquinazinha Olivetti. Mas, vamos lá. Trabalhamos como despachante do Detran, no escritório de um hoje amigo meu, né? Nivaldo e Antoninho Vrenzinovski, lá do Xaxim, na Avenida Brasília e tal. E começamos ali, ia para o Detran e tal, fazer a documentação de carro, carteira de motorista, e conheci pessoas. E consegui já com meus 18, trabalhei acho que uns 6 meses, talvez um pouco mais, no escritório despachante, e abri meu próprio escritório, né? Abri meu próprio escritório, cujo sócio tinha como é que chama? Ele tinha o alvará, não era alvará, ele tinha licença para trabalhar como despachante, né? Na época você conseguia essa licença, era muito difícil conseguir. E ele tinha, então eu trabalhava e ele entrou com a licença dele, né? Tadeu Lira chamava.
E o Tadeu Lira era de uma família muito rica do Nordeste e tal, mas estavam em São José dos Pinhais. Ficamos sócios. Aí o nosso escritório era na Marechal Floriano, no Boqueirão. E eu falei, cara, eu estou aqui fazendo documento de carro, de quem compra, de quem vende, só ganhando isso. Sabe o que mais? Eu vou começar a comprar carro e vender carro. O terreno era grande, assim, na frente, assim, né? Lá nos fundos ficava uma casinha de madeira, onde era o escritório, e à frente era um gramado. Veja bem, estou falando de Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano. Hoje não tem onde construir mais lá, né? E lá no Boqueirão. Aí comecei a comprar e vender carro. Fusca, Brasília, Fiat 147, pior desgraça do mundo, Fiat 147. Mas vendia bem. Você rodava 6 meses, quebrava o câmbio, porque era uma alavanca desse tamanho, uma vareta, quebrava fácil. Mas enfim, vendi muito Fiat 147. Parecia um Uno hoje, né? O mais próximo dele é o Uno. A evolução dele foi a evolução, ele é o precursor do Uno. E aí começamos a comprar e vender esses carrinhos. Na época ganhava um dinheirinho a mais e tal, e a vida que segue, né? Então essa a sequência do meu trabalho primeiro como empregado, que chama hoje colaborador. Sim. Eu gosto muito da palavra empregado, porque você vende o teu serviço, então você tem o teu emprego. Colaborador, você colabora, você pode colaborar de graça, né? Então, mas é só a minha opinião em relação a isso. Eu penso que empregado é o termo mais adequado. E aí, de empregado, já nos meus 18 anos, virei empreendedor, tinha o meu escritório despachante e comprava e vendia carro velho. Legal. Voltando um pouquinho, eu sei da história da capoeira, só por curiosidade, porque lá na frente eu fui fazer capoeira. Coincidentemente, eu acabei indo, né, nessa academia, que é a Muzenza, na Marechal Deodoro, e quando eu subi no corredorzinho da Muzenza, tem uma foto lá do mestre, que acabou sendo o meu mestre também, o burguês, estava ele, mais um que eu não sei quem é, e o senhor. Daí eu conheci a foto e perguntei para ele, ele demorou para associar quem era, daí eu fui falando, daí ele falou assim, logo que ele veio do Rio, não sei se ele até morou ali embaixo da avó. Ele morou conosco lá, ele veio, não tinha onde morar, ele veio assim, basicamente ele não tinha nem o que comer, né? Aí nós nos conhecemos e eu falei, cara, enquanto você está aí, eu sei que você é uma pessoa do bem aí, e naquela época não tinha muito assim bandidagem, coisa. Sim. Então, olha, você pode ficar lá em casa, tem um quarto sobrando, você fica lá em casa, lá no Xaxim, aí você fica conosco, e quando você deslanchar, que eu espero que seja em breve, você vai seguir tua vida. E aconteceu, né? Então é legal porque tem essas conexões de história, né? O senhor falou do Rui, né? Agora a gente está falando do burguês, que se tornou referencial no Brasil, a academia dele é uma das maiores academias do Brasil, da América Latina, enfim. Então, as conexões de histórias que deram certo. Né? Tanto é que, logicamente, o que eu fiz por ele não tinha assim a pretensão de que ele não me cobrasse, eu cobrasse para fazer as aulas com ele. Ele nunca me cobrou um centavo para fazer aula. E mesmo porque eu me dedicava muito e ele via em mim assim um competidor. Eu nunca fui muito de fazer acrobacias, aquelas coisas bonitas, mas eu sempre bati muito forte, né? E sempre competia. Eu sempre tive esse espírito assim de competição mesmo. E eu gosto disso. Me satisfaz o fato de eu estar competindo. Às vezes, a minha maior competição às vezes é comigo mesmo, mas eu gosto disso, me dá muito prazer, tá? Porque é a história do louco, né? O louco chega, bate a cabeça na parede, bate a cabeça na parede, bate a cabeça na parede, aí você chega e diz assim, cara,
Mas não dói quando bate a cabeça na parede? Claro que dói. Mas a sensação que eu tenho de prazer quando eu paro de bater é tão grande. Até contar outra história, mas você deixa já deu para encerrado. Não, só vou dar um... Deixa só um spoilerzinho. Spoiler. Aquela santinha que tem ali, a Nossa Senhora Aparecida, tá? É só para pegar o cenário aqui, né? Que você falou do cenário e tal, né? Nós estamos dentro da minha casa. Certo. Aquela santinha que está ali, que aparece ali, aparece, né? Aparece. Era da minha avó. E eu cheguei na casa da minha mãe e falei, mãe, se a senhora puder me dar alguma coisa, ou deixar por escrito que é meu, quando a senhora partir dessa vida, que cronologicamente a senhora pode ir antes de mim, na natureza seria isso, eu quero a santinha que era da avó. Ela leve hoje. Desculpe. É isso. Pode, Zé, não perca o próximo episódio. Encerramos aqui.